Olá, então vamos lá, a gente vai retomar tudo que foi falado até agora, as 4 aulas, até que nós possamos encerrar, então, com a aula sobre linguagem não verbal e o quanto a literatura pode estar ajudando essas crianças. Mas a gente vai ter que retomar os assuntos anteriores. Então, vamos lá falar sobre literatura e vocabulário. Então, vamos lá, vamos lembrar o que é literatura, o que é vocabulário, quando aprendemos as palavras, como aprendemos as palavras, e uma curiosidade de por que é que cachorro se chama cachorro. Então, pelas próprias perguntas, já dá para entender que vocabulário tem a ver com palavras, né? Vamos começar aqui com esse vídeo e vamos refletir um pouquinho sobre como aprendemos as palavras. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente. Los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, le pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Está bien, empieza la lectura. Cuando un pañuelo se anda, viento en popa toda vela, no cortes más una abuela, un velero mercantil. ¿Quién quiere seguir leyendo? Vale. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Claro. Buscar componentes del color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo, mamá, repíteme esa parte. el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. Es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar. Al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito más. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo
Esse vídeo é muito lindo, né? Ele mostra, então, que para aprendermos as palavras, nós precisamos de todos os sentidos. Porque no caso dessa criança que tem a cegueira, ele pode repetir as palavras. Ele pode bem repetir a palavra amarelo, flor, vermelho, roxo, cheiroso. Mas, de fato, o que é que ele vai saber a respeito dessas palavras? Porque palavra não é só falar o nome, palavra é conhecer o sentido dela. Então, se é no caso do cheiroso que eu falei, né? Ele vai conseguir fazer essa associação usando o sentido do olfato. Mas uma palavra que dependa quase que exclusivamente da visão para ser adquirida, para ser aprendida, então ele vai repetir amarelo, vermelho, ele vai repetir como o amigo disse, a margarida é amarela, mas o que é amarelo para ele? Então, ele vai ter o nome, né, a questão acústica, o código, né, acústico da palavra, mas não vai ter o sentido. Então, já começamos aí a ter uma dica de que para aprender de fato as palavras, o nome e o sentido, o significado, nós precisamos de uma união de todos os nossos sentidos juntos, trabalhando juntos. Então, vamos falar agora o que eu entendo por literatura. Literatura vem de litera, que é letra, tá? Então, literatura precisa ter palavras, literatura precisa ter letras. Um livro infantil só de ilustração, ele é uma literatura infantil? Eu entendo que não. Eu entendo que ele é um livro brinquedo, que vai iniciar a criança, vai introduzir a criança no comportamento leitor, de manipular, manusear o livro, explorar, virar as páginas, vai conhecendo o objeto livro, mas eu não entendo como literatura infantil. Eu, Rita, considero literatura infantil livros com palavras, com escrita. E vocabulário? Tá, vocabulário vocês podem encontrar como léxico, vocábulos, palavras, signo, código, lexema, que são palavras associadas, mas não são exatamente sinônimos. Mas se vocês quiserem pesquisar estudos científicos sobre a aquisição do vocabulário, vocês podem encontrar com todas essas palavras, tá? Os estudos. O léxico, ele é mais global, ele é mais amplo, é o conjunto de palavras que estão à minha disposição. E o vocabulário é aquilo que realmente eu faço uso, eu conheço. Então, do dicionário, se eu abrir o dicionário, todas aquelas palavras estão à minha disposição, e a grande maioria delas eu já, ao menos, escutei alguma vez. Agora, vocabulário é o que faz parte do meu dia a dia. É aquilo que eu tenho habilidade para resgatar lá no meu cérebro a todo momento que eu precisar. Então, eu não preciso ficar pensando na palavra, porque ela já está lá no meu arsenal linguístico, nas minhas gavetinhas. Então, é aquilo que realmente eu tenho comigo, que eu trago comigo. Quando que nós aprendemos a falar as palavras? Tá? Por que eu coloquei aqui entre parênteses falar? Porque as palavras, nós já começamos o aprendizado lá na vida uterina, na vida intrauterina, tá? Depois eu vou mostrar para vocês alguns estudos que mostram o quanto nós já nascemos com habilidades linguísticas muito mais complexas do que nós podemos imaginar. Agora, nós aprendemos a falar as palavras a partir dos 9 meses de idade. Aí, esse é o momento do desespero, que quem tem criança pequena se apavora e fala assim, nossa, mas meu filho, meu sobrinho, meu neto não fala nada com 9 meses de idade, nem com 1 ano, não fala nada. Então, vamos entender o que são essas palavras, porque depois... né? Senão vocês vão se apavorar mais ainda. O que é palavra? É aquilo que entre a criança e a família existe um significado, é um código, tá? Se a criança faz dá,
e a família entende como pedido de ação, isso é uma palavra. Se a criança fala e a família entende como água, e a criança realmente quer água, isso se torna uma palavra naquela família. Se a criança falar mã e mamãe, então aquilo vai ser uma palavra. Au, para tchau, tá? Então, quando nós falamos em palavras, nós não falamos palavras perfeitamente produzidas. São sons que naquela família têm algum significado. E aí, o que acontece? Por que é importante saber disso e ter consciência disso? Porque quando essas palavras atingem em torno de 50 palavras, e parece muito, mas não é tanto assim se nós considerarmos todos os sons, tem que ter fonemas da língua, tá? Não adianta falar... Não, isso não é uma palavra, tem que ter fonemas da língua aí. Mas quando a criança atinge mais ou menos 50 palavras, então entre 20 e 40, mais uma média de 50 palavras, a literatura coloca, a criança tem um boom de vocabulário, e realmente acontece esse boom. E ela parece que dorme falando 50 e acorda falando 500 palavras. É uma coisa assim impressionante. E isso acontece mais ou menos em torno dos 2 anos de idade, que tem esse boom de vocabulário, tá? As primeiras palavras, elas são relacionadas normalmente a pessoas, tá? Então, mamãe, papai, titio, titia, é o nome de algumas pessoas, animais, e aí que a literatura infantil investe muito em animais, vocês podem reparar. Brincadeiras, então, cadeia, achou, esconde-esconde, pega-pega, nomes de alimentos e rotinas. Só lembrando que a criança não vai falar macarrão, tá? Ela vai falar tá? Alguma coisa parecida assim, e aí vai virar... só um minutinho, deixa eu só... Deixa eu ver como é que eu pauso a gravação. Deixa assim mesmo, então. E aí ela vai falar as palavras aí de um jeito alterado, e a família vai entender como uma palavra, né? O que acontece? Por que antes falava-se que até os 4 anos não adiantava ir na fono porque não tinha o que fazer? Porque até os 4 anos nós estamos desenvolvendo aí a questão da produção dos sons. Aí, que bom, isso mudou, e aí alguns pediatras, alguns profissionais falam assim, antes dos 2 anos não adianta ir na fono. Por quê? Os profissionais entendem que aos 2 anos vai ter esse boom de vocabulário e a criança vai desatar a falar. O que as pessoas esquecem é que antes de falar, a criança já passou por vários processos. E antes de falar as palavras, ela vem compreendendo as palavras. E ela vem dando respostas gestuais aos comandos, às ordens, aos pedidos. Então, se a criança não me dá respostas gestuais, eu posso vir a entender que ela não está compreendendo a minha fala. Ela pode ter um vocabulário restrito. Então, vamos ver se a gente consegue entender isso. Então, olha só, como que nós aprendemos as palavras? Então, nós temos diferenças individuais, mas o processo basicamente é o mesmo para todas as crianças. Primeiro, a criança não vai nomear nada. Ela vai apontar, tá bom? Depois, ela vai começar a perceber algumas características do objeto e ela vai generalizar. Então, se tem 4 patas, é o au. Cavalo é o au, vaca é o au, o cachorro vai ser o au, o gato vai ser o au, tudo vai ser o au. Depois, ela vai aproximando esses objetos a outros já conhecidos. Então, antes era assim, se tinha 4 patas, é cachorro. Aí, agora, ela vai começando a aproximar, né, o cachorro do cachorro,
já vai começando uma categorização. Depois ela vai acrescentar mais informações a esses objetos. Então, para ser cachorro, tem que ter 4 patas e tem que ter outras características. E aí, essas outras características é que são de uma complexidade tamanha que a criança faz, e quando a gente tenta entender como que elas fazem isso, é muito difícil imaginar, tá? Porque, por exemplo, até um exemplo que a literatura dá. A mãe fala assim, olha o coelho, olha o coelhinho, ai, coelhinho. Como é que ela sabe que o coelho é o bicho? É o animal? Como é que ela não entende coelho como sendo o rabinho do coelho, o bigodinho do coelho? Como que ela sabe que é aquele todo, né? E depois a gente vai ver a infinidade de raças de cachorro que nós temos. Como é que eles entendem que tudo aquilo é cachorro? Então, as crianças fazem coisas muito mais difíceis que nós não temos ainda como avaliar como eles chegam nesse conhecimento todo. E aí, por último, eles vão começar a agrupar esses conhecimentos, essas palavras em campos conceituais ou semânticos. Então, são as gavetinhas lá no nosso cérebro, tá? Então, se eu quero falar sobre animal, eu vou na gavetinha de animal e puxo. Se eu quero falar sobre vestuário, eu vou na outra gavetinha e puxo. Só que, às vezes, as gavetinhas estão muito pobres. Igual armário de mulher, que nunca tem roupa, e aí a mulher demora para escolher o que vai vestir. Então, às vezes, a gavetinha da criança está muito pobre. E aí, ela tenta puxar, mas não tem o que puxar, não tem o que sair. E aí essa criança pode começar a trocar os nomes porque não achou a palavra correta. Ou ela pode dar algumas definições. É aquilo que voa à noite. Coruja? Não, não é. É um morcego? É. Então, ela não tem ainda um vocabulário rico o suficiente para conseguir usar de maneira adequada, tá bom? E isso, antes dos 2 anos, nós já podemos avaliar como é que anda essa compreensão da criança e como é que anda esse preenchimento das gavetinhas. O fato é que todos os estudos destacam as experiências sociointeracionais vividas na família e na escola como primordiais para o desenvolvimento lexical. Olha aí, experiência na escola fundamental para o desenvolvimento das palavras, do vocabulário, do léxico. E é por isso que nós estamos recebendo crianças pós-pandemia com vocabulário mais pobrezinho, demorando um pouquinho mais para falar, porque a associação escola-família ela é muito mais rica para o desenvolvimento da criança do que apenas a família. E às vezes uma família onde tem muitos adultos, às vezes uma família que estava preocupada com outras questões, trabalho, saúde, né? Crianças que talvez tenham passado muito mais tempo na frente da televisão, recebendo sim as palavras, o vocabulário, mas de uma maneira muito passiva. Por quê? Porque são experiências socio-interacionais que vão ajudar no desenvolvimento. Então, não basta receber a informação, ela tem que interagir com quem está falando com ela. E aí, olha só, eu participei desse estudo, foi a minha monografia lá na França, que mostrou que aos 18 meses, então, com 1 ano e meio, a criança já reconhece a diferença entre substantivos e verbos. É claro que ela não vai falar isso é um substantivo, isso é um verbo, mas ela consegue reconhecer quando uma palavra é usada de maneira equivocada em relação ao seu significado. Então, traduzindo para o português, se eu falo a bola, a criança reconhece como certo. Se eu falo eu bola, ela estranha. A mesma coisa para o eu como, beleza? O como, ela estranha. E como é que a gente sabe isso? E por que nós só percebemos isso com crianças de 1 ano e meio? Nós fizemos o estudo com crianças de 9 meses. Mas
a questão motora, atencional, né? E até a questão do condicionamento não permitiu que os resultados fossem estatisticamente confirmados. Com 1 ano e meio, sim, a estatística confirmou que já existe esse reconhecimento e esse estranhamento. A técnica usada foi essa do meio, onde tem o ursinho panda, lá escondidinho, tá? A criança era condicionada a só olhar para o panda quando a palavra era usada de maneira errada. Então, ela ficava, o avaliador ficava na frente dela, né? Ficava um avaliador dentro e um fora, para marcar os resultados. O avaliador que ficava dentro ficava distraindo a criança com um brinquedinho e o computador ficava emitindo os sons. Num determinado momento, a palavra era usada de maneira errada e a criança era incentivada a olhar para o lado porque o panda se iluminava e tocava o tambor. E aí ela olhava, mas ela ainda não percebeu nada do som. E aí ele voltava de novo, brincava com ela, fazia de novo o som errado, e aí o pandinha acendia. E aí ela era condicionada, normalmente com 5 vezes, no máximo a criança já era condicionada, toda vez que escutava a palavra usada de maneira equivocada, ela já olhava para o panda antes dele acender. Então, ela foi condicionada, tá? Com ele acendendo antes dela reconhecer o erro. Depois, ela olhava para o panda, porque ela escutava o erro e já olhava para o panda, e aí sim dava o reforço positivo de acender, tá? Não sei se ficou muito claro. Então, primeiro ela foi condicionada, ela escutava o som errado e o panda se acendia, e depois ela escutava o som errado e ela olhava antes do panda acender. E aí nós tínhamos que acender o panda para ela ter o reforço positivo e ver que ela estava indo belezinha, que estava tudo certo, tá bom? E aí já deu o resultado bem certinho de que a criança aos 18 meses já percebe o uso errado da palavra. E por que cachorro se chama cachorro? Basicamente porque sim. A gente chama signo, tá? A palavra na linguística vai chamar de signo e vai falar que a relação significado e significante é arbitrária. O que significa tudo isso? Significado, significante, relação arbitrária. O fato é que o cachorro não tem nada para se chamar cachorro. E se fosse uma convenção mundial que a palavra fosse cachorro, nós não teríamos as diferenças entre os idiomas, tá? E, na verdade, nós temos dog, chien, perro, não sei, em espanhol. Ou seja, essas palavras não têm nada a ver com o animal cachorro. São escolhas aleatórias, que não se sabe de onde vieram, por que vieram, mas o fato é que o cachorro não tem nada que o faça chamar de cachorro. E as crianças chamam. E as crianças vão entender que aquele bicho é cachorro. Vão entender como? Eles vão ver o cachorro na rua, a mamãe vai apontar. Eles vão ver o cachorro no livro, a mamãe vai apontar, a professora vai apontar. Eles vão ouvir o som, aí alguém vai falar, au, 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 cachorro. Tá? Eles vão entendendo. E entre as várias raças de cachorro, eles vão saber que todos são cachorros. Todos são cachorros, tá bom? Então, olha só, nós temos vários, inclusive estereótipos, desenho de criança, e eles vão reconhecer tudo como cachorro. Como é que eles fazem isso? Mistério. Mas o fato é que fazem. Isso é um indício de que a criança está se desenvolvendo bem em termos de vocabulário, de léxico, tá? Porque a criança que não está se desenvolvendo bem, ela vai ter um padrão para cachorro. Ela não vai conseguir fazer todas essas generalizações. E ela talvez nem chegue na palavra cachorro sozinha. Ela vai ficar só na onomatopeia, no au-au, 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 au-au. Então, presta atenção, aquela criança de pré-1, pré-2, não tem que estar falando au-au mais, é cachorro. E se ela não está trazendo esse nome, esse rótulo, esse signo, a gente tem que ficar atento a isso.
ela vai entender que até existem alguns cachorros aí de 2 patas. Onde entra a literatura nessa história? E aí eu vou mostrar para vocês um videozinho, momento coruja, tá? Vamos escutar com atenção. São 2 vídeos. Vamos lá. Vamos na história dos 3 porquinhos, filha. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mamãe. Mas os 3 porquinhos ficaram muito gordos. E a mamãe falou, cada um vai ter que morar na sua própria casa. O porquinho mais novo construiu uma casa de palha. Quando ele terminou, o lobo mau apareceu. Abre a porta. Eu não vou abrir, seu lobo vai embora. Então, eu vou derrubar a sua casa. O lobo mau assoprou e a casa caiu. O porquinho foi correndo para a casa do outro irmão. Mas o lobo mau logo apareceu. Abre a porta. Eu não vou abrir, seu lobo vai embora. Então, eu vou derrubar a sua casa. O lobo Então, olha aqui, aos 8 meses, né? Ela estava escutando a história dos 3 porquinhos. E como é que eu estava lendo essa história? De maneira intuitiva. Eu ainda nem era professora de literatura nessa época, tá? Eu era fonoaudióloga e professora de sala regular. E dos grandes ainda nessa época, era do fundamental. E aí, o que a gente faz de maneira intuitiva? Nós aproximamos a nossa fala, a possível fala, porque ela não falava, né? De uma criança. Não é infantilizando. Falar de maneira apropriada para a criança é falar de uma maneira que a toque. E não infantilizado, tá certo? Falar infantilizado é ficar... Ah, olha o lapisinho, oh, vem bebezinho, pega o ursinho, desenha um cachorrinho. E isso é infantilizado, tá bom? Ou como nós vimos outro dia lá na escola, vem papá, vem... Não, não é para falar numa e-mail, vem papá, vem comer. Isso é infantilizar. Agora, o que eu estou fazendo aí? Uma coisa muito natural, que todos nós fazemos sem perceber, que é uma fala chamada fala manhês, que nós aproximamos a nossa fala do padrão infantil, variando bastante a entonação da fala, fazendo melodia, esticando algumas sílabas, mudando voz grossa, voz fina, grave, agudo. Então, isso é se aproximar do padrão de fala infantil com bastante afeto. Nós fazemos isso naturalmente, intuitivamente, e é para acontecer isso. Isso é saudável e isso é fundamental para o desenvolvimento do vocabulário das crianças. E é assim que nós vamos ler histórias para as crianças. E é assim que eles vão pegar o vocabulário. Então, mesmo aqueles que optarem por lerem o livro na íntegra, palavra por palavra, de acordo com o que o autor escreveu, ele precisa, sim, ao trabalhar com criança, dar vida para aquelas palavras, dar som, dar cara, da careta, tá? Vencer o botox mesmo, porque é assim que nós vamos tocar todas as crianças. O que eu fiz aqui? Vamos lá para 2 anos, 6 meses. Como é que sai daqui? Deixa eu me diminuir aqui. 2 anos e 6 meses.
Joia. Então, com 8 meses, ela estava escutando, fazendo gestos, isso é importante, tá? Então, onde entra a literatura na questão do vocabulário? A criança não está lá como uma receptora de palavras. A criança está construindo junto com você, professor de educação infantil, o vocabulário, o repertório linguístico dela. Então, é graças a você que ela vai formar a categorização semântica dela, que ela vai cada vez mais reconhecer o uso correto ou incorreto da palavra dentro da frase, porque lembrando que os verbos, os adjetivos, os conectores também são palavras. Nós não estamos falando apenas das palavras que têm significado concreto, tá bom? Nós começamos por elas, sim, a falar, mas nós não escutamos só elas. Ninguém fala com a criança assim, cachorro, gato, pato. Se fala, vamos rever isso, tá bom? Como é que nós falamos para a criança? Olha o cachorro, cuidado que ele morde, não põe a mão. Olha a quantidade de informações que vão junto com a palavra cachorro. E ela entende que no meio daquilo tudo, nós temos um animal chamado cachorro. Olha o pato, vamos dar comida para o pato? Ai, olha, ele comeu! Você quer dar mais comida para ele? É assim que nós falamos. Nós bombardeamos a criança com palavras, tá? E aí, o que que acontece? No momento da literatura, sim, a criança vai continuar sendo bombardeada, mas é o momento de nós revermos até a velocidade da nossa fala. Porque nós temos que pensar nas crianças que têm dificuldade. A criança típica, que não sinaliza nenhuma dificuldade, ela vai entender no meio desse bombardeio todo as palavras. Ela vai conseguir saber onde acaba e onde termina uma palavra. Mas a criança que tem dificuldade, que a gente não sabe ainda que tem, porque é muito pequenininha, nós podemos rever no momento da literatura a nossa velocidade, a nossa entonação, para que as palavras entrem. Talvez ela precise de uma segmentação maior entre as palavras, tá? Às vezes eu preciso demarcar. Então, era uma vez 3 porquinhos que viviam com a mamãe. Os 3 porquinhos começaram a ficar muito grandes. Ah, então, nós vamos dar a variação de melodia, de prosódia, e nós vamos demarcar, porque se eu desato a falar, era uma vez 3 porquinhos que viviam com a mamãe, tá? Talvez aquela criança que possa ter alguma dificuldade linguística, ela não consiga separar esse grande bloco sonoro nas palavras. Então, o momento da literatura é o momento, sim, de nós oferecermos o estímulo correto e adequado, de maneira que atenda a todos. E a criança vai ficar lá só vendo, só ouvindo a professora. Como é que eu vou saber se a criança está com uma dificuldade para compreender essas palavras, para compreender as frases, as ordens? Como é que a literatura vai me ajudar a ter esse feedback? Então, eu vou pedir para que eles participem com gestos. Olha que coisa mais democrática. Todos eles vão poder, claro, exceto pelas crianças com uma deficiência motora muito grave, tá? Mas a criança que não fala nada, a literatura é uma atividade muito democrática, porque eu vou falar assim, e começou a chover, coitada da raposa, agora ela não tem casa, está a maior chuva. Shhh. E todos eles vão fazer shhh. A raposa ficou muito furiosa com o Tatu. Como é que faz cara de brava? E todos vão fazer. E aí, se eu percebo que tem aquele que fica mais viajando, mais perdidinho, que fica olhando para os amigos para saber o que é para fazer,
ou que não faz mesmo, né? Então, será que essa criança está me compreendendo? Como é que será que está recebendo essa informação toda? Então, a literatura, ela serve, sim, para me dar esse retorno e me permite intervir. Eu não vou ser terapeuta, não vou ser fonoaudiólogo, mas eu posso, a partir da literatura, intervir, facilitar, modificar a minha leitura, a minha maneira de falar, né? Durante a leitura, usar bastante expressão facial, lembra? Vence o Botox. Usa bastante expressão facial, a voz, tá? O corpo, ofereça pistas e mais pistas para que essa criança capte cada palavra que você está falando. E é isso. Eu coloquei aqui, então, na aula presencial, essas figuras, para que nós possamos ver várias reações das crianças durante a literatura, indo do encantamento até a reflexão, tá? Tudo que é proporcionado, o contar, né? O recontar. Foi como eu falei naquele encontro presencial. Às vezes está aquele burburinho durante a história, eu fico chateada. Puxa, tá falando durante a história, que falta de respeito, né? E aí eu paro de ler e eu fico escutando. Eles estão discutindo feito novela, a história que eles estão ouvindo. Ah, eu acho que o Tatu vai fazer isso. Não, mas ó, ele ficou chateado com a raposa. Eles estão conversando, eles estão discutindo, eles estão antecipando o que vai acontecer. Eles estão colocando em uso o vocabulário deles. É para isso que a gente fala, né? Para pôr em uso. E aí, alguns textos que eu já passei para vocês. E, infelizmente, essa primeira aula acaba aqui, com muita dor no coração, mas virão outras. E é isso, até a próxima.